E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje um assunto muito interessante, gente. Saúde da mulher. Mês de março, mês das mulheres, assim, é um mês que dá um pouco mais de atenção no sentido de reflexão, de cuidado, de saúde, viu? Saúde da mulher. Hoje aqui, carinhosamente, com essa emoção toda, né? Vou dizer assim, quem está aqui? A mãe da Sofia e da Rebeca, gente. A mãe da Sofia e da Rebeca, né? Doutora Renata Zacaria, médica, ginecologista, assistente aí do CAISM, Unicamp, mestrado e doutorado aí pela Unicamp, aceitou o nosso convite brilhantemente com aquela carga de amor, de afeto, de emoção, está nos explicando aqui. Doutora, a gente preparou uma matéria, né? Nós fomos às ruas, né? Para a nossa repórter começou a circular e perguntar se as mulheres se cuidam, né? Como é que está a saúde da mulher? Eu gostaria de convidar a senhora a assistir comigo, para depois darmos, assim, comentar essa matéria. Vamos lá, vamos à matéria, então. Câncer de mama, câncer do colo do útero, osteoporose. Essas são algumas das doenças que atingem o público feminino. Mas mesmo diante desse cenário, pesquisas apontam que as mulheres se cuidam bem mais do que os homens. Será? Eu vim às ruas saber. Você é um tipo de pessoa que procura ir ao médico com frequência ou é um pouquinho descansado? Não, eu sou descansado e só quando minha mulher manda. Eu acho que a gente equilibra, ele se cuida muito bem. Depende, eu cuido tanto quanto a minha esposa. Eu vou sempre. E a senhora sempre vai com o intuito de se prevenir ou faz algum tratamento? Não, eu tenho colesterol, tenho tireoide, tenho triglicérido, o que mais? O coraçãozinho que já está ficando velhinho. Então tá sempre procurando se prevenir, se cuidar para deixar tudo certinho. Viver muito, eu só tô com 80 até agora. Eu acho que é verdade. A gente, o homem, é mais relaxado um pouco. E o senhor se enquadra nesse perfil? Mais ou menos. Eu sou diabética, cada 4 meses mais ou menos estou batendo ponto lá. E a senhora também procura fazer exames de rotina com o intuito de se prevenir? Faço sim, vou ao cardiologista, ginecologista, endocrinologista, geralmente esses 3. Um pouco teimosa, mas me previno. Antes prevenir do que depois remediar, não é verdade? É verdade. Prevenção, as mulheres dão um baile aí de saúde, viu? E é verdade, o homem é muito mais relaxado, muito mais tabuoso. Veio só confirmar aquilo, corroborar o que a gente estava falando, né, doutora? É, com certeza. Mas eu acho que está melhorando isso já, né? Já está melhor do que na época, acho que do meu pai, assim, já pelo menos se o homem, o marido aí, o filho for obediente, se a mãe ou a esposa pedir para ele ir, então ele, pelo menos ele vai, né? Eu ser bem falante, insistente, também resolveria isso aí. Agora, doutora, ok, a gestação, a criança nasceu, enfim, e aí muitas mães, talvez assim, a saúde, vem um processo já de amamentação. Muitos reclamam, está doendo o peito, etc. Sai sangue junto no processo. Então, qual é o cuidado nessa fase aí da amamentação? O grande problema que nós temos hoje com a amamentação, né, que é um vínculo muito grande, mãe e filho, né? É uma coisa que você fica lá, eu com as duas, eu não tive essa sorte de amamentar tanto, mas era muito legal, porque a amamentação de gemelar é a cavalo, né? Então você põe o pé, põe uma de cada lado, então era assim, um negócio meio exaustão, né? Mas é com muita cesárea marcada, né? Então, todo o processo de trabalho de parto ajuda a ocitocina a liberar também, a ter essa apojadura que é descida do leite. Como a cesárea, hoje em dia, tem muita cesárea marcada antes, então prejudica um pouco nisso. A gente não tem esse hormônio, não estaria descendo, essa apojadura não estaria acontecendo. E aí, por mais que tente, você não consegue, né, resgatar isso. Mas é o ideal, né? O aleitamento materno falam que até 2 anos de idade, né, até 6 meses é exclusivo. Só que, assim, vários congressos, a orientação é livre demanda até quando quiser. É que você não vai andar com uma criança de 6 anos, mas não tem idade, né? Entendi. Doutora, eu perguntei no bloco passado, assim, hoje, a senhora até citou, não sei se passou por essa experiência, hoje tem muitas mamães de primeira viagem, assim, que um certo medo, talvez, a questão biológica, dilatação, enfim, então já, não, eu quero cesárea. É só uma tendência ou é também uma questão de saúde? Como é que? Explica um pouquinho pra gente. Isso tem a ver com a população um pouco mais doente que está também engravidando, como eu te falei, mais obesa, hipertensa, diabética. São algumas gravidezes de alto risco que você não dá para levar a gravidez até o final. Né, 38 semanas, esse tipo de patologia, a gente estaria encerrando. Então, teria um método para encerrar.
Mas eu acho que tem também muito aquele mito, né? Os partos, quando acontecem na televisão, nunca são os partos, assim, muito tranquilos, né? Alguém subindo na barriga, alguém morrendo de dor. Isso, é. E aí a coisa... Mas evoluiu muito. Hoje nós temos a analgesia de parto, né? Que é onde a gente consegue tirar essa dor. Tem um grupo também hoje de parto humanizado, onde você tem uma doula, né? Ou uma enfermeira, umas pessoas treinadas o tempo todo para massagear a melhor posição. Então, eu acho que é uma coisa que vai mudar, mas a médio prazo, porque no Brasil hoje, culturalmente, a cesárea é muito grande. Entendi. Né? Seria 35% aceitação pela Organização Mundial de Saúde, mas o Brasil é bem mais, tem serviço que é quase 90%. Olha só. E, ok, a criança já amamentou, a menininha está ficando, né, adolescente, mocinha, quais são, assim, os primeiros cuidados? Ela tem que ir na ginecologista... Eu faço muito pré-natal, que é a área que eu mais gosto de fazer. Então, logo que engravida, e se é menina, eu fico super feliz, né? Falo, nós continuamos os pacientes aqui, né? Já começa a carreira, já desde cedo. Mas eu falo que a primeira menstruação é muito importante para ensinar que o ovário não vai ter aquela ciclicidade, desde que ela nasceu até aquele momento que dá aquele start, começa a funcionar esse ovário, ele não vai ter todo mês a menstruação, que ela vem bem desregulada. Então, eu oriento assim, anda de bolsa, faz o calendário menstrual, leva, né, o absorvente, alguma coisa dentro da bolsa. E fora isso, da parte mais da medicina mesmo, a gente tem que ver a altura que ela está, né? Então, eu peço um raio-x de punho direito, ver a idade óssea dessa paciente e ver também um ultrassom, para ver se é bem formado os órgãos genitais. Entendi. Né? Então, acho que tem que levar. Isso é uma coisa que todo mundo passa, né? E leva depois de 2, 3 anos, ela tem cisto, ela não menstruou faz 2 anos. Fica mais difícil a gente correr atrás disso. Né? Como deve ser, doutora, assim, a atitude da mãe, a atitude do pai também, ou seja, diante da filha que... Primeira menstruação, ou seja... Eu acho que é a mais natural possível, né? Acho que tem que... Tudo nessa área de ginecologia, né? Eu acho que a gravidez, que é um susto para muitas, né? Que tem medo do parto, acho que a primeira menstruação... E até a sexualidade em si, você tem que encarar tudo com uma naturalidade, e isso muda demais, né? Eu sou formada há 22 anos, já faz muito tempo. E o que eu assustava, eu sempre converso assim com umas mães, com umas pacientes, que eu falo que no início da minha carreira, que eu assustava, hoje em dia é o normal, né? Então mudou a idade, as coisas são muito precoces, né? Mudou o pensamento das mães perante muitos comportamentos. Então, eu acho que o papel do ginecologista é ser atualizado e se encaixando, né, na atualidade. Não ensinar o pai e a mãe que isso não é, por exemplo, que a menina fica constrangida, nesse etc. caso, né? Acolher, dar uma até flor, hoje. Dá uma flor, pega um ramalhete de flor, faz uma festa. Escondem, né, do pai e da mãe. Exato, muitas escondem, né? A mãe ficou sabendo depois de 6 meses. Vai pegando a absorvente da mãe, vai escondendo. Fisiológico, é biológico, então tem Acho que isso tem que... Uma conversa desde cedo. Uma das coisas, assim, doutora, assim, que a gente viu na matéria aí, a Renata mostrou pra gente, são algumas patologias mais sérias aí, né? Sobre alguns cânceres, doutora, assim. Nós fomos às ruas e eu creio que tem uma pergunta muito específica sobre colo de útero. Vamos lá. Meu nome é Dorinha. Qual a prevenção que eu posso ter do câncer do colo do útero? E aí, doutora? A Dorinha, vamos lá ajudar nós. Beijo, Dorinha. Dorinha, boa noite. Vou tentar esclarecer. Eu acho que as coisas aumentaram muito, principalmente no câncer de colo, né? A vida sexual precoce é um fator de risco. Tabagismo, outro fator de risco. Promiscuidade, né? Na verdade, a gente tem hoje, como Organização Mundial de Saúde, acima de 7 parceiros, a gente já pode classificar, né? Então, hoje, como a vida sexual é muito precoce, acaba tendo um número maior. E isso acaba te expondo mais. Exato. Né? O principal vilão agregado a isso é o HPV, né? Então, seria o condiloma, a crista de galo, que é o nome vulgar, né, que a população conhece. Nós temos uma vacina hoje já, né, que previne grande parte do HPV. Nossa, houve tanto preconceito, etc. Sim. Hoje, fala dela, doutora. Vacina como um todo, você vai dividir 2 grupos de médicos, a favor e um contra. Tá? Então, uns acham que você vai acabar exacerbando a imunidade, isso pode ter algumas consequências, e outros acham que não, que ela é necessária. Ao mesmo tempo, a vacina do HPV está indicada a partir dos 9 anos de idade. Então, muita gente já encara isso como você está dando um estímulo, e não é bem isso, né? Eu sou bem a favor de vacina, tá? Eu acho a vacina do HPV, porque você tem que ter a vacina bem antes de ter a primeira relação. Entendi. Depois ela tem uma eficácia, mas bem menor.
E ele evita principalmente o 16 e 18, que tem vários tipos de HPV. Entendi. Né, das verrugas, mas esses são os principais ligados ao câncer de colo. Então, hoje o HPV, o câncer de colo, 90% vem pelo HPV. Entendi. Tá? Então, eu oriento, quando a mãe leva, fala, olha, vai ter a primeira vida, vai começar a ter a vida sexual. É porque é uma explosão de hormônio, né, doutora, assim, né? Sim, eu falei hoje com uma mãe, uma menina com idade bem precoce. É difícil, não sei até que ponto, as minhas ainda são novas, mas mudou muita coisa, né? Entendi. A gente fica tentando acompanhar. Essa é a questão, ou seja, tudo está sendo tão Isso, rápido, muito rápido, a mudança, etc. E se a gente não tem orientação, informação... Eu fico muito confusa com isso, porque parece que, pessoalmente, e na minha profissão, porque se você fornece e orienta, não sei se eu estou induzindo, se eu não faço, o resultado pode ser pior. Exato, né? Então, cada caso, eu acho que eu analiso como um caso, vejo a estrutura, se a família está junto, porque fica meio complicado para a gente também, né? Parece que você está apoiando uma situação. E não é orientar, esclarecer. Do outro lado, eu também não posso abandonar. Né? Numa situação dessa, alguém que me procure com uma idade mais jovem. Então, eu acho assim, eu sempre julgo se ela tento, né? Nem sempre eu consigo, se ela está sendo capaz de entender o que está acontecendo. E tento explicar as consequências do número de pais cedo, vida sexual precoce, que tem consequência. Né? Porque a gente vê, doutora, assim, que isso não é um problema, isso é um problema desde quando o ser humano é ser humano, a situação existe porque é biológica, fisiológica, ou seja, mas a gente está tendo uma gama tão grande de informações basta buscar nesses sites de buscadores aí e tem isso, aquilo, tem informação, bombardeio de informação, mas ainda existem muitas dúvidas, muitos tabus em relação à sexualidade, né, doutora? Ainda tem muita, por mais que se saiba muita coisa, tem acesso, mas ainda existe muita desorientação. Né? Sim, e isso é um estímulo constante, né? Você vai na garrafa de Coca-Cola, na lata, tem alguém lá, né, que faz esse estímulo. Você vai aonde você olha em novela, você tem esse estímulo nas roupas, nos personagens infantis, né, que na minha época era Angélica, Xuxa, um pouco mais ousada, mas não tinha esse apelo, essa conotação. Hoje em dia, é Anitta, não nada contra, mas por uma idade, né, tem as suas idades para as coisas. O apelo é mais forte. O apelo é forte. Aí, para você segurar, porque aquilo, as roupas, tudo é muito rápido. Né? E imagina o desafio do pai e da mãe de lutar contra esse gigante, né, que está entrando na casa todo santo dia, todo santo dia. E não entra na casa, né? Porque na minha não entra, elas sabem. Então, escolhe amigo. Exato, né? A minha teórica, pela idade delas, eu acho que não é tão necessário, mas sabe tudo, né? Então, assim, eu sinto isso, que é uma coisa que vem muito rápido. Agora, a desinformação acho que vem mais rápido que a informação em tudo, todas as áreas. Então, né? por isso que existe, entre outras coisas, o vídeo de saúde, para orientar do jeito certo, né? Para conhecer o corpo, orientar, saber que o corpo também tem os seus estágios, os seus ritmos, que precisa, assim, E cada fase tem que ser vivida, né? Ser vivida, respeitada, enfim. Isso é importante. Agora, citamos aí o câncer de colo de útero. É só isso, doutora? Não, acho que a grande preocupação é o câncer de mama também, na mulher, né? Que hoje em dia o diagnóstico está sendo cada vez mais precoce. Né? Então, acho que a mudança mesmo de hábito das pessoas, vida sedentária, alimentação, tabagismo, né? E também, aliado a isso, a potência das máquinas. As máquinas são mais sensíveis hoje em dia, né? Então, elas pegam as lesões com microlesões. Então, um tamanho muito menor do que pegava antes. E o acesso a esses exames, que todo mundo fala, nossa, parece que agora todo mundo tem, todo mundo conhece alguém que tem uma família. Mas acho que é o acesso, eu acho que é a tecnologia, né? E a mudança de hábito que expôs mais as pessoas, né? As mudanças a vida sedentária, alimentação totalmente, né? Errada. Hoje a senhora, no seu trabalho, no seu ministério aí, percebe que existe uma maior consciência dessa necessidade de prevenção, doutora? Sim, eu acho que eles estão buscando mais. Eu acho que essa geração que está chegando é mais saudável, né? Está muito na moda isso, né? Da alimentação, suplementação, que é o próximo programa. O próximo tema, vitaminas, né? E suplementação. Já adiantou o tema. Eu acho que a minha geração, eu nunca bebi, nunca fumei, mas a minha geração era muito comum você ver as pessoas com cigarro, bebida, né? Hoje em dia é mais shake, proteína. Exato, eu acho que nesse ponto a gente está um pouco bem mais saudável, né? E academia, não tinha tanto isso, né? Não. Então eu acho que nesse ponto nós estamos ganhando. Mas não são todos que aderem, né? Tem bastante meio aí, então... Gente, o assunto está muito bom, papo saúde da mulher. Nós vamos chamar mais um intervalo. Na sequência, eu quero começar já a ler a sua pergunta, orientar a sua pergunta para a doutora Renata Kiv. Então, aproveita,
Espero esse intervalo chegar aí e manda ver com a sua pergunta, viu? Esse é o Vídeo de Saúde. Ele é seu. E volta já só para você.